7 momentos importantes dessa terceira rodada de Australian Open. 1. Jannik Sinner foi salvo pela regra do calor extremo. Sim, no pior momento do Sinner na partida, quando ele estava tendo câimbras e uma quebra atrás no terceiro set, aplicaram a regra do calor extremo, a partida foi parada, fecharam o teto da Arena Rod Laver e ele teve um tempo ali, pequeno ainda, mas teve um tempo para se recuperar, voltou, saiu do buraco contra o Spitzirri e acabou vencendo a partida. No final, falou que teve sorte sim, mas não foi algo que fizeram de propósito para beneficiar o Sinner. Eu explico essa regra inteira lá no blog, é só passar lá e dar uma lida. Mais informação, menos teoria de conspiração. 2. Leonard Thiem é muito mais do que um freguês de Fonseca. Sim, ele perdeu os jogos que ele fez contra o brasileiro no circuito mundial, perdeu a final do US Open juvenil. É um tenista muito menos badalado que o brasileiro, mas é um tenista com potencial enorme, é um tenista muito inteligente, que sabe construir pontos como poucos, sabe ganhar partidas, encontrar soluções, e é muito legal de ver, não por acaso está nas oitavas de final desse Australian Open. Acho que rotular o garoto como freguês de Fonseca e chamar ele assim o tempo todo, eu acho que é emburrecer a questão, emburrecer a conversa. Acho que a gente precisa admirar um pouquinho mais, olhar com um pouquinho mais de atenção para o Thiem, em vez de ficar se apegando e rotulando e usando isso o tempo todo, sabe? Dar méritos pro time não é tirar mérito do João, nem o contrário. Pode chamar ele de freguês quando ele jogar contra o João, quando perder do João de novo, porque pode acontecer. Eu acho que o teto do tênis do João é muito mais alto do que o do Thiem, mas o garoto americano é muito bom e muito mais do que um freguês de Fonseca. 3. Jovic ouve conselhos de Novak Djokovic. A adolescente americana, nascida na Califórnia, mas que tem pais sérvios, tem 18 anos, está nas oitavas de final, é uma das jovens promessas mais interessantes de ver no circuito feminino atualmente, e ela contou na coletiva que vai à Sérvia anualmente, que visita parentes, tem parentes lá, e que encontrou com o Djokovic na véspera de entrar em quadra pela terceira rodada, ouviu sugestões e tentou adotar esses conselhos na partida que ela se classificou para as oitavas. Inclusive, ela disse numa entrevista para Clay Magazine que anota as perguntas que ela tem que fazer para o Djokovic, porque ela fica nervosa quando encontra ele e se não tivesse tudo anotado, esqueceria. E vamos combinar, né? Se o Djokovic aconselha, é melhor ouvir. 4. Putintseva e as nacionalizações em busca de melhores condições para a carreira. A Putintseva é barraqueira, ela fez aquela dancinha lá, provocou a torcida quando ganhou da Bia, provocou a torcida turca quando ganhou na terceira rodada, ela gosta de confusão, ela tem esse instinto meio barraqueiro mesmo, mas ela, falando sério, ela deu uma entrevista muito legal quando venceu esse jogo de terceira rodada. Perguntaram a ela sobre a nacionalização, né, mudança de nacionalidade das outras tenistas nascidas na Rússia, a Kasatkina, a Timofeeva, a Rakhimova, que recentemente trocaram de país, né, por questões culturais, geopolíticas também importantes. E ela falou que não sabia, né, dos motivos das outras, mas ela conta uma história muito bacana, que ela é nascida em Moscou, não tinha condições de ideais de treino lá, dirigiu 1h30 de carro para chegar numa quadra, e que a Federação do Cazaquistão chegou oferecendo ajuda, e que quando ela chega em Astana para treinar a primeira vez, dão uma caixa de bolas para ela, e o pai olha assim e pergunta, mas vem cá, isso é de graça? E sim, você tem direito à caixa de bola, à água, à academia, tudo, e para eles foi uma coisa, né, inédita, e eles adotaram, né, e ela passou a adotar nacionalidade cazaque. Tommy Paul e mais 2 sets vencidos por 6-1. Nessa terceira rodada, contra o Alejandro Davidovich Fokina, o espanhol abandonou quando estava perdendo por 6-1, 6-1, com uma lesão na coxa esquerda. E a curiosidade é que agora o Tommy Paul tem 5 sets seguidos vencidos por 6-1 sobre o Fokina. Ele aplicou um triplo 6-1 também no Australian Open do ano passado, que foi o último encontro deles, e o head-to-head é 5-0 a favor do americano. Todo dia um 6-1. 6. Vai ter duelo de podcasters nas oitavas de final. Madison Keys e Jess Pegula, 2 americanas que dividem a apresentação do podcast The Players Box, junto com a Desiree Kravchuk e com a Jennifer Brady. As 2 avançaram para as oitavas de final e vão se enfrentar agora. As 2 deram coletiva, falaram sobre isso, brincaram, vão gravar um episódio antes da partida, né, na véspera, e que deve rolar aí uma provocaçãozinha, uma pequena aposta do tipo, né, alguém faz alguma coisa, se perder. Acho que vale a pena acompanhar e vale a pena ver como elas vão usar esse confronto, se é que vão usar, para ajudar a divulgar e tornar o podcast mais conhecido. 7.
Stan Wawrinka e uma cervejinha. Enfim, terminou a participação de Stan Wawrinka nesse Australian Open, ele perdeu para o Taylor Fritz na terceira rodada. Foi uma apresentação bacana, ele até venceu um set, perdeu em 4 sets. No final recebeu uma homenagem super justa do torneio, ele que foi campeão lá em 2014, e aproveitou para abrir uma cervejinha dentro de quadra e brindar junto com o Craig Tiley, diretor do torneio. Depois fez teve uma homenagem, viu um vídeo, depois fez uma volta olímpica, uma volta da vitória, cumprimentando pessoas, acenando para todo mundo. Foi muito bacana. Ver mais esse momento emocionante da carreira do Stan. Eu posso ficar aqui meia hora falando, mas daqui a pouco eu vou fazer outro material sobre ele, tem outro texto preparado para isso, vocês vão ler daqui a pouco, mas por enquanto eu fecho esse vídeo dizendo muito obrigado, Stan Wawrinka.